Como está, Cláudia? Tudo bem, obrigada. E tu? Bem, tudo bem, muito obrigada também, perfeito. Cláudia, obrigada, antes de mais, por ter aceitado e ter dito que queria participar neste I Love Portugal e de querer partilhar connosco a sua ligação a este país, acho que é sempre muito bom. E eu vou deixar a Cláudia apresentar-se e dizer um bocadinho quem é e o que está a fazer aqui no nosso país. Tá bem, ok. Eu sou chilena, antes de tudo, então falo isso porque o meu sotaque é um sotaque brasileiro, não é? Então, eu sou chilena, saí do meu país com 10 anos, logo fui morar em Buenos Aires, minha mãe foi para lá, morei durante 25 anos, então estudei, me formei, casei, divorciei. E lá comecei a trabalhar na área de turismo, como agente de viagem. Estudei na faculdade, logo comecei a trabalhar na área de turismo, até que no ano 2002 veio uma grande crise na Argentina, se chamou Corralito. O governo apanhou o dinheiro de todo mundo do banco, então as pessoas não tinham dinheiro para pagar as escolas das crianças, o plano de saúde, muito menos para viajar, não é? Então, nesse momento, eu já estava divorciada e fiquei um pouco apavorada, porque não sabia como ia ser meu futuro, do que ia trabalhar, eu tinha estudado isso, não tinha opção B, não tinha plano B, e foi assim, da noite para o dia, não foi uma coisa que dava para sentir, que podia acontecer, enfim. Então, aí fui morar em São Paulo. Em São Paulo tenho meus irmãos, tenho meu pai, com os quais não tinha um relacionamento próximo, assim, era minha família, mas tinha convivência própria, não é? Então, aí falei, bom, minha família em São Paulo falou, venha, aqui tem um teto onde chegar, tem os braços abertos, então, para começar do zero, já tem alguma coisa, não é? Então, fui lá, comecei do zero, e lá comecei a trabalhar, cheguei imediatamente, minha família me acolheu do tipo, começa já a fazer o que tu queres fazer, despreocupa-te com o teto, então começa a fazer o que tu queres fazer. Aí eu comecei justamente a bater portas e abrir meu escritório, estou obviamente resumindo toda a novela, não é? Claro. E abri minha agência de viagens e comecei a vender em São Paulo destinos diferentes da Argentina e do Chile que não eram conhecidos. Quando eu cheguei no Brasil em 2002, a nível turismo, as pessoas só conheciam Buenos Aires, só conheciam Bariloche, que são um destino de neve, ou a capital do tango, do vinho, etc. E mais nada. Então, aí aproveitei isso, eu já tinha percebido isso. Então, comecei a fazer ações com diferentes destinos turísticos. E assim foi muito bom, ou seja, foi muito bom a nível de experiência, fazendo parcerias com jornais, com revistas de turismo. No 2008, eu conheci meu marido, que é brasileiro, os avós são portugueses, daí futuramente meu vínculo com Portugal, não é? E, bom, em 2008, foi uma sucessão durante vários anos no Brasil de crises com o dólar. Quando se vive na América Latina, se vive muito com o estresse da moeda local, da devaluação da moeda, tudo é muito sensível. O turismo é uma área, viajar, o agente de viagens, fica muito exposto a coisas muito, como explicar? É o dólar, é um vulcão, é uma gripe, qualquer coisa. As pessoas... É uma área muito, muito influenciável. Exatamente, exatamente. Principalmente como agente de viagens. Aí, no 2008, as pessoas, os passageiros, as pessoas em São Paulo também, eu percebi que as pessoas começavam a comprar pela internet, não é? Por conta. Então, comecei a sentir que era mais uma profissão que iria cair em desuso. Espero que não, mas a evolução, né, como estão a acontecer as coisas, assim como outro dia, algumas semanas atrás, nos encontramos pelo Zoom com algumas colegas do colegial e falávamos, bom, a gente estudou na escola
mecanografia, escrever à máquina. Agora as máquinas de escrever estão nos museus, não é? Estudamos estenografia, como escrever com aqueles sinaizinhos. Também já ninguém sabe o que é. Ninguém sabe. Era isso da época do telex também, que era O, do fax, era O. Então, são coisas que com o tempo vão transformando, vão mudando. E assim, no 2008, eu falei, eu preciso acrescentar mais uma atividade que tem a ver comigo. Eu me realizo muito me contactando com as pessoas, me conectando com as pessoas. Não é apenas trabalhar com pessoas, porque isso se faz num banco, se faz numa loja. Claro. Mas a conexão com a pessoa é uma coisa que me realiza muito. Então, aí eu me formei como guia intérprete em São Paulo, como guia regional, ou seja, guia do Brasil, mas com especialização em São Paulo. E realmente, entre 2010, mais ou menos, 2010 até 2017, trabalhei como guia intérprete, me realizando muito. Eu ficava muito feliz, ficava esgotada, mas ficava muito, muito feliz de trabalhar com pessoas. Aí, no meio, eu tinha falado que conheci meu marido em São Paulo. No 2014, nós decidimos sair do Brasil por diferentes motivos, principalmente porque já estávamos perto da faixa dos 50, agora ultrapassamos um bocadinho essa faixa. E assim, percebíamos que o futuro, morar assim, futuramente como idosos em São Paulo, não era uma coisa que nos agradasse na capital, porque é uma cidade, eu falo sempre, quem mora em São Paulo consegue morar em qualquer lugar. É uma cidade maravilhosa. Pelo tamanho, Cláudia? Porque pelo tamanho, é uma cidade muito dura, pelo tamanho. As pessoas acordam 4 da manhã para começar a trabalhar às 7, porque as distâncias são gigantes. Imagina, é uma cidade que deve ter 14, nesse momento, que eu perdi os números agora, deve ter 14 milhões de habitantes, 12 milhões de habitantes a cidade. Claro. O estado... mais do que... Estamos a falar de uma população maior que Portugal inteiro, não é? Exatamente. Então, é uma cidade muito dura, ao mesmo tempo que é incrível, porque oferece tudo. É uma cidade onde tem japoneses, alemães, espanhóis, tem de tudo, em todos os sentidos. É uma cidade muito dura para morar na velhice, acho eu, é nossa opinião. Aí, com meu marido, começamos a pensar o que fazer, onde ir, enfim. Íamos ir para o Chile, depois não deu certo, vamos para a Argentina, não deu certo. E Portugal, obviamente, era muito desejado, só que pensávamos que não estaria dentro de nossas possibilidades financeiras, não é? Deixe-me só perguntar uma coisa, Cláudia. Disse-me que o seu marido é neto de portugueses, mas ele tinha alguma ligação com Portugal? Tínhamos através de um parente, através de uma tia. Uma tia que o ano que vem faz 90 anos. Ela é o elo, sempre foi o elo entre Portugal e Brasil. Ok. Então ele tinha contacto ainda com familiares portugueses? Exatamente, e ainda temos. Cada vez que a tia vem passear cá, vamos visitar a família na Apocariça, eles são da Apocariça. Os dois avós, por parte de mãe e pai, eram da Apocariça, da mesma aldeia. Então, nós não tínhamos assim o vínculo próximo, mas através dessa tia, é que o vínculo nunca morreu, sempre se manteve vivo. Ele não conhecia Portugal, Cláudia? Nunca tinha vindo realmente a Portugal? Não tínhamos vindo. Não conhecíamos, só de ouvir falar. Exatamente, sim. E deste vínculo familiar, desta ligação de sangue. Exatamente. Essa tia, de quase 90 anos, sim, ela desde criança que vinha sempre para Portugal, permanentemente. Nas férias dela na Europa, sempre Portugal, sempre a visitar a família. Então, foi ela que a responsável de nós estarmos cá. Foi ela que foi alimentando este bichinho de Portugal na Cláudia e no marido. Ela foi a primeira a fazer a cidadania portuguesa, não é? Bom, e assim, nós, quando não tinha dado certo o Chile, a Argentina, aí vimos, como disse, Portugal seria a nossa primeira opção, só que achamos que não poderíamos financeiramente. Aí começamos a ver e a descobrir, e caiu a ficha de que era muito viável.
Aí meu marido, que ele é engenheiro e ele é muito de detalhes e de cuidadoso com tudo, procurou informações. Aí no ano 2016 falamos, bom, vamos de férias. Aí viemos com a tia, viemos com minha mãe, viemos de férias. E para ver se tudo aquilo que ele estava a pesquisar, se tudo aquilo que nós estávamos a sentir que iria ser Portugal, era mesmo. E como foi, Cláudia? Foi mesmo? Foi. Primeiro fomos para Lisboa, e porque queríamos também sentir diferentes lugares para saber se Porto, nosso lugar escolhido para morar, era a cidade do Porto, mas queríamos sentir se era isso mesmo. Então, primeiro fomos para Lisboa, ficamos lá uns 10 dias, mais ou menos, a sentir, não somente, não a fazer vida de turista, para olhar a cidade com outros olhos, ver as coisas com outros olhos. Cláudia, porquê que antes de vir aqui já tinham esta preferência para o Porto? O que é que tinha determinado esta preferência? Porque não queríamos morar numa cidade capital, queríamos morar numa cidade ativa, numa cidade onde pudéssemos trabalhar, porque estar próximo dos 50 para nós era nos reinventar de novo, claro. Não era largar a toalha, não era vamos fazer vida de aposentados, era começar do zero. E começar do zero sempre é muito doloroso, sempre é muito difícil. Eu senti isso na pele adulta no Brasil, mesmo com família, mesmo com ajuda, mesmo que foi tudo bem depois, foi muito duro, porque a cultura, a língua, é um monte de coisas. Então, tinha que ser um lugar que nos permitisse ter esse aconchego, esse gosto, o gosto pela cidade. Não é que os outros lugares onde fomos não eram bonitos, mas que tinha a ver conosco, cada um procura. Nós somos muito caseiros, nós somos muito de estar em casa, de aproveitar muito, de andar muito em transporte público, somos tranquilos, não é? Então, depois de Lisboa, fomos para Algarve também passamos lá uns 10 dias mais ou menos, e depois no final viemos para Porto, e bom, foi a reconfirmação que era cá mesmo onde queríamos morar. Eu me apaixonei na hora da cidade. Na verdade, chegamos um domingo, levamos um susto, porque São Paulo, sábado, domingo, segunda, qualquer dia da semana, qualquer horário, sempre é cheio de gente. Sim, e o Porto ao domingo é uma cidade muito tranquila. Parecia uma cidade fantasma. Estou a falar do mês de maio, não tinha tanto turista, obviamente, mas no dia seguinte já percebemos que era tudo aquilo e mais, e além do que nós tínhamos imaginado. Então voltamos e já finalizamos as coisas, e isso foi em 2016. Bom, dezembro de 2017 estávamos com nossas 12 caixas de mudança. Fizemos tudo lá. Chegamos nós dois e nossos dois gatos em caixa de transporte, porque na mudança tinham que ver eles, o Jimmy e o Lancelotti, logicamente. Também fazem parte da família, não é? Toda a família se mudou para Portugal, claro. Lá, então não dava para falar, não, agora estão fora. E chegamos cá e começamos então a nos reinventar, porque mesmo eu sendo intérprete em São Paulo, não sabia se poderia ser cá, não sabia como era a legislação, não sabia se poderia estudar cá, não sabia nada. Então, estamos num processo ainda de nos reinventar. Eu trabalho na área que eu adoro, como intérprete. Nós chegamos no mês de dezembro, no mês de janeiro já me inscrevi num curso da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, um curso que tinha a ver com o medioevo, a história medieval da Rota do Românico. Então, para mim eu fiquei apaixonada pela história medieval, fiquei apaixonada, falei, tantos Alfonsos, tantos Henriques, eu vou ficar maluca. Mas, enfim, eu me apaixonei, tive muita dificuldade para me ouvir acostumar ao português, muito. As primeiras aulas eu chegava em casa com dor de tímpano, porque eu fazia um esforço imenso para perceber. Mas, aos poucos, né, uns bocadinhos, as coisas vão mudando. E como disse, assim, nós ainda estamos no processo
de nos ajustar, mas agora está muito mais, apesar do Covid, estamos muito mais adaptados, muito mais felizes. Nunca deixamos de ser felizes. No começo eu tinha a sensação que estava sempre de férias. Claro. Porque Mas não podemos viver de férias, não é? Há uma altura em que temos que fazer qualquer coisa. não, mas não é isso. Como é uma cidade segura, como é uma cidade que não tem muita gente ao longo do ano, seja fora do período de férias, a sensação Estava num ritmo de férias. Estava a sensação do ritmo de férias. Exatamente, de ter o telemóvel na mão, de eu voltar da escola às 10h30, 11 da noite. No começo parecia uma paranoica, olhando para trás, para os lados, não é? Depois eu percebi que não tinha que ter esse medo. Então, é uma reprogramação. Sofremos uma reprogramação. E, enfim, e eu, assim, uma coisa que eu tenho que falar mesmo, tenho sido nós, meu marido e eu, somos muito gratos, porque imediatamente que chegamos, conhecemos pessoas, assim, anjos da guarda, pessoas que foram colocadas no nosso caminho para facilitar nossa vida. Porque não é fácil, uma coisa é pesquisar e outra coisa é estar todos os dias, no dia a dia, e acabas aprendendo, acabas percebendo, mas leva tempo. Aí esses anjos que foram colocados no nosso caminho ajudaram um bocado para encurtar esses tempos e para facilitar, né? Do tipo, oh, é por aqui, na cultura portuguesa é assim, não é? Então, muito feliz, isso também na minha área, a nível profissional, fui obviamente bater portas, e no começo era, ok, sim, vamos ver, mas eu não posso reclamar porque, como disse antes, muitas pessoas generosas entraram no caminho, não é? Então, de uma agência de viagens, e falaram, não, tem que esperar, o número de guias que temos para guiar nossos tours já está completo. Na semana seguinte ou na semana me ligaram, olha, vai ter um tour, se queres ir, nós convidamos para aprender como são nossos turistas. Eles tinham receio de ter trabalhado no mercado brasileiro, claro, se eu queria adaptar ao mercado de cá. Aí me deram essa oportunidade, hoje eu trabalho para eles. Conheci uma guia nesse tour que me apresentou a outros guias, e os outros guias, muito generosos, sem me conhecer, me recomendaram para outras empresas. Enfim, então eu não posso reclamar de nada, não é? Porque tenho tido essa graça, né, de que apareceram essas pessoas. O positivo atrai positivo, não é, Cláudia? Pelo menos eu acho que sim. E assim, eu sempre fui muito honesta, do tipo, olha, eu estou aqui para o que vocês querem de mim, o que vocês precisam, como é cá, estou disposta a aprender, estou disposta a fazer. Então, porque quando tu começas do zero, precisas abaixar a cabeça, se adaptar. Em alguns países, ou algumas cidades, no caso São Paulo, para mim era referência. Em São Paulo, se tu chegas lá, tu vives na tua cultura, ou seja, isso é muito bom também. Tem outros países, quando eu morei em Buenos Aires, que eu acabei me tornando uma portenha, porque é o jeito de ser. Aqui também, aqui quando tu chegas no Porto, obviamente não dá para viver com tua cultura, tens que adaptar, ou seja, e isso é necessário, e isso é bom, e requer que tu te tornes melhor ser humano, tens que crescer, tens que perceber, tem que, não é, até que acaba por abraçar tudo e te tornar parte claro. da cidade. Então, eu não tenho que reclamar, sou grata de estar cá. Se Deus permitir, passaremos até final dos nossos dias no Porto. Cláudia, diga-me uma coisa, disse-me que quando chegou ao Porto se apaixonou por esta cidade. Do que é que gosta tanto no Porto? Por que é que se sente tão bem aqui? Eu sinto que é uma cidade que te abraça. Eu sinto que é uma cidade, primeiro que se faz tudo a pé, e é uma coisa que eu amo. Depois, a história, apesar de que a história começou a acontecer, a história de Portugal há muitos séculos atrás, eu sinto que a história ainda fala, eu sinto que as pedras falam,
eu sinto que a tradição é muito perto, uma coisa que eu adoro de Portugal são as tradições, e estão muito próximas, estamos no século XXI, mas as tradições estão vivas. Vás onde vas, o estado onde vas, o conselho onde for, tem tradições. E isso as pessoas desfrutam, as pessoas são felizes, as pessoas curtem, fazem questão de chegar numa data X que se celebra tal tradição. Isso é uma coisa, eu gosto muito das tradições. Então, e do Porto, eu acho que respira o tempo todo esse espírito medieval, esse espírito bucólico, não é? Então, o que me atrai do Porto, uma coisa que me apaixona é a possibilidade de ter mar, rio, tem vinhos, tem tudo, tem tudo. Tem tudo para ser feliz. Tudo. Agora é uma questão de tempo, não é? De que as coisas aconteçam com o tempo, paciência e perseverança e acreditar que vai acontecer. Cláudia, como é quando vivemos em países como a Argentina, como o Brasil e vivemos em cidades como São Paulo, que são lugares enormes, a Argentina e o Brasil são dos países talvez maiores do mundo, como é de repente estar numa cidade como o Porto? Não há um momento em que sente que está um bocadinho apertada aqui? Não, nem um pouco. Obviamente sinto muita saudade da família, Claro. muitas, mas de alguma forma, como saí do Chile muito pequena e tudo isso, como meu pai fala, o couro, a pele, não é? Acaba endurecendo um bocadinho. A mídia, as redes sociais ajudam muito para matar essa saudade. Ver, assim como nós estamos a falar agora, a minha família ajuda muito. E não, eu não sinto, porque eu acho que cada coisa tem seu tempo. Eu acho que eu vivi na Argentina no tempo que eu tinha que morar na Argentina. Eu não me arrependo, obviamente, sinto muita falta da minha melhor amiga de Buenos Aires, mas, enfim, era um tempo que eu tinha que viver lá. Em São Paulo foi necessário ir, porque falando mais um bocado da minha vida privada, eu sinto que fui levada lá para me reconciliar com a minha história. Eu precisava passar por lá, porque não tinha como reconstruir uma nova vida, divorciada, escrever uma nova história sem ter passado por lá. Hoje eu vejo isso muito claramente, então era necessário. E viver em uma cidade como São Paulo te faz mais forte, Claro. te faz mais forte, te faz mais, não é? Mais resistente. Mais resistente. Então, Porto, eu acho que, eu acho não, eu sinto, não me sinto nem um pouco num lugar pequeno, ao contrário, sinto que é super aberto, que não tem limites aqui, não é? Se eu quero vou para a praia em Baia, se eu quero vou para a praia no Porto, se eu quero vou para o Douro, nas Vinhedos, se eu quero, enfim, é só uma questão de apanhar um trem, um comboio e vamos lá, não é? Então, eu não me sinto porque, como disse, na faixa dos 50, com meu marido, queríamos outras coisas. E é isto que nós queremos. Uma vida mais sossegada, mais tranquila, sem essa neurose de que tem que acordar cedo, que tem que trabalhar, que tem que trabalhar, que tem que trabalhar. Óbvio, tem que trabalhar, mas não é aquela pressão da sociedade, uma coisa que você trabalha para pagar contas, tá? Claro. Tu trabalhas para pagar contas também, mas no meio de tudo isso também podes aproveitar a cidade. E no meu caso, tenho o prazer como guia intérprete de que meu trabalho é desfrutar da cidade, então não tenho o que mais pedir. Muito bem. Eu sei também que vai pedir a nacionalidade portuguesa. E o seu marido vai, porque pelas suas origens portuguesas e a Cláudia também. O que é que isso significa, Cláudia, ser portuguesa para si? Então, meu marido já é português. Ok, ele já é. Ele já é. Quando nós viemos para Portugal, ele já era português, por parte dos avós. Com meu marido estamos juntos desde o ano 2008, então já vão ser 12 anos, mas nós nos casamos só antes de vir. Nos casamos no 2017, maio de 2017. Então, tem que passar um tempo, um mínimo de 3 anos, para solicitar a cidadania, que já foi, então, por isso que estou agora a juntar a documentação. E ser uma cidadã portuguesa, para mim, primeiro, obviamente, que é não sei nem como falar, é uma honra, é um privilégio, porque
não me obrigam primeiro a deixar de ser chilena. É uma coisa que para mim é muito importante, porque apesar de que eu tenho um jeito de ser argentina, um jeito de ser chilena, em algumas coisas um jeito de ser brasileira, não perder a minha raiz, minha essência é muito importante. Segundo, ou seja, quem sou eu? Não é? Quem sou eu e o governo português vai me dar a oportunidade de ser. Vou votar pela primeira vez, nunca na minha vida votei, como contava outra vez para Sara. Sim. Saí com muito criança do Chile, na Argentina não votava porque não era argentina, no Brasil porque não era brasileira, obviamente, e acabo de poder ser, então vou poder ter uma vida de cidadã, de cidadania responsável, não é? Isso é uma Então, vitória, Cláudia. Só isso já é uma vitória. para mim é, para mim é, para mim é. Então, e ser cidadã europeia, obviamente, aos 50 anos, nunca Claro. imaginei, nunca imaginei, sabe? Assim, é muito grande como para explicar. E é uma honra, é um privilégio, é muito lindo, porque eu gosto das tradições, como te disse, então me dá um privilégio não somente de curtir tudo isso, sino como intérprete, me vai permitir abraçar muito mais e com muito mais responsabilidade no trabalho. Claro. Porque hoje em dia as pessoas ouvem meu sotaque, não és portuguesa. Não, mas aí tem que explicar tudo. Agora, quando me perguntem, és portuguesa? Eu sou. Sou portuguesa com um sotaque um bocadinho mais cantante. Muito bem. Mas tenho a dizer-lhe, Cláudia, que fala extremamente bem português. Tenho que sublinhar isto porque realmente fala mesmo muito, muito bem. Cláudia, uma última pergunta. Se tivesse que mudar alguma coisa em Portugal, o que é que mudaria? Que eu mudo? Em Portugal, nossa, que responsabilidade, que pergunta. Há alguma coisa aqui que, sei lá, que fosse uma que não fosse tão bom ou que não estava à espera de encontrar em Portugal e que poderia mudar? Talvez o preconceito. O preconceito, mas eu percebo, eu entendo, porque infelizmente o preconceito se faz por, porque pessoas já tiveram uma má experiência, não é? Mas, por exemplo, São Paulo foi uma cidade que foi construída, foi formada foi na época do café, que os imigrantes começaram a chegar lá para trabalhar na lavoura do café, numa época que não tinha ninguém para trabalhar, não é? No campo. E a cidade é uma cidade muito interessante pelo mix. Claro. Tem japoneses, como falei, italianos, espanhóis. Então, assim, o preconceito é entendível, eu percebo, mas que cheguem estrangeiros a morar cá, estrangeiros obviamente responsáveis, estrangeiros que paguem seus impostos, estrangeiros que invistam no imóvel, ou seja, estrangeiros que venham com vontade de criar, de fazer sua vida, de ficar para sempre, ou o tempo que tenham que morar cá. Não é ruim, é muito bom, porque eu acredito que para qualquer sociedade acrescenta um ar novo, né? É um tempero novo, como na comida, é um cheiro novo, é uma coisa nova. Então, talvez, não são todos, não são todas as pessoas, mas é uma coisa que nós sentimos muito forte, que foi uma surpresa triste. Não posso nem falar que foi desagradável, foi triste, porque não, como turista não tinha percebido isso. Claro. Mas também ao mesmo tempo, como nós ficamos a morar, depois as pessoas acabam percebendo que não é bem assim, que nem todo mundo é igual, não é? Acabam respeitando, mas se tivesse que mudar, não sei se mudar, mas se tivesse que falar, olha, conta até 20, não conta até 10, conta até 20, dá chance da pessoa mostrar, porque eu acho bom a pessoa mostrar quem é, tem obrigação de mostrar quem é, quando tu és estrangeiro em outro país, tem que mostrar quem é, em todos os sentidos, não é? A nível ética, a nível tudo, e depois faz uma opinião, não é? Não, acho que tem toda a razão, Cláudia, e acho que sim, que temos que tentar mudar isto, temos que tentar trabalhar para um Portugal um bocadinho menos preconceituoso e mais
mais misturado, como eu estava a dizer, de São Paulo. Sim. E é um bocadinho disto também que eu gostava de fazer com este I Love Portugal. Acho que temos que mostrar que Portugal é um país onde há pessoas que escolheram viver aqui e que querem viver aqui porque gostam deste país. E, sim, e acho que a Cláudia mostra isso muito bem. Portanto, vamos trabalhar para tornar Portugal um país ainda melhor, com esta capacidade de todos nos entendermos. É uma questão de tempos, acho que todo o tempo, porque foi também, eu percebo que foi muito rápido para Sim, Portugal, de repente, não é, mudou muita coisa, vieram muitos estrangeiros, muito investimento claro. estrangeiro, e de repente, se estão a perder as tradições no Porto, enfim, uma série de coisas que dá para, eu percebo, mas não é ruim, não é tudo é ruim. Sim, não, acho que é uma riqueza, Cláudia, tem toda a razão. Não ficamos muito mais ricos, sem dúvida. Cláudia, muito obrigada por este bocadinho, foi muito bom conversar consigo Obrigada, Sara. e desejo-lhe toda a felicidade a si, ao seu marido e aos seus gatinhos, sejam felizes em Portugal, é isso que nós queremos, que sejam, sim, que se sintam em casa. Amém, muito obrigada. Obrigada. Obrigada e eu, um grande beijinho, Cláudia, para si. Oportunidade de manifestar então minha gratidão, minha alegria para outros, né, outras pessoas que estejam a pensar, que assistir esse vídeo, que estejam a pensar em vir morar cá. Sim, as coisinhas bem feitas, não é uma vida organizada, é bom, é uma vida, qualidade de vida muito boa, Vale a pena. vale muito a pena. Ok, Cláudia, muito obrigada. Um beijinho muito Obrigada, grande para si. Obrigada e eu. obrigada, boa tarde. Boa tarde.